O milionário sonhava com risos, mas encontra sussurros de medo. A filha fala com um muro, como se pedisse para não ser castigada. O tremor nos olhos dela corta o coração do pai, e o motivo por trás disso destrói qualquer homem. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. A chuva fina de maio caía sobre São Paulo quando o carro preto atravessou os portões da mansão no Jardim Europa. Ricardo Almeida observava pela janela a fachada imponente da casa que não via há quase 2 meses. 60 dias de reuniões intermináveis em Dubai, conferências em Singapura, negociações que se estendiam madrugada adentro. Tudo para consolidar a expansão da empresa que seu pai havia construído e que ele agora comandava com mão firme. Mas naquele momento, enquanto o motorista estacionava diante da escadaria de mármore, Ricardo sentia apenas um aperto no peito e uma saudade que doía. Saudade de Sofia, sua filha de 8 anos, seus olhos castanhos cheios de vida, seu riso cristalino que ecoava pelos corredores. Ele havia decidido não avisar sobre o retorno. Queria ver a surpresa no rosto da menina. Queria abraçá-la de repente e sentir seus braços pequenos apertando seu pescoço. Imaginava a cena enquanto subia os degraus. Sofia correndo pela sala, gritando "Papai, papai!", enquanto ele a erguia no ar e girava com ela como faziam antes. Antes de tudo mudar. Antes de Verônica. A porta se abriu antes mesmo que ele tocasse a campainha. Clarice, a governanta que trabalhava na casa desde que Ricardo era criança, arregalou os olhos. "Senhor Ricardo, o senhor não avisou que voltaria hoje. Quis fazer surpresa, Clarice. Onde está a Sofia?" A mulher hesitou. Foi um segundo apenas, mas Ricardo percebeu. Ela desviou o olhar, ajeitou o avental e murmurou algo sobre a menina estar no jardim. Havia algo diferente na voz dela. Algo que Ricardo não conseguia decifrar, mas que o incomodou profundamente. Ele entrou na casa e imediatamente sentiu o silêncio. Não era o silêncio normal de uma tarde qualquer. Era um silêncio pesado, denso, como se a própria mansão estivesse prendendo a respiração. Os lustres de cristal pendiam do teto altíssimo da sala de entrada. As escadarias duplas subiam majestosas para o segundo andar. As obras de arte nas paredes valiam fortunas. Tudo no lugar, tudo impecável. Mas algo estava errado. Ricardo atravessou a sala em direção às portas de vidro que davam para o jardim. Era ali que Sofia costumava brincar. Ali entre as roseiras que a mãe dela tanto amava, entre os canteiros de lírios e as árvores centenárias. Seu coração acelerou com a expectativa do reencontro. Mas o que viu ao cruzar a porta o paralisou. Sofia estava ali, sim, mas não brincava, não corria, não ria. A menina estava de pé diante do muro de pedras que cercava parte do jardim, completamente imóvel. Suas mãos pequenas estavam apoiadas no concreto áspero e sua cabeça inclinada para baixo. Ela sussurrava algo, palavras baixas, trêmulas, que Ricardo não conseguia ouvir dali. Mas havia algo na postura da filha, algo na forma como seus ombros se curvavam, que fez um arrepio subir pela espinha dele. Sofia? A menina se virou num sobressalto. Por um instante, Ricardo viu medo em seus olhos. Medo. Sua filha tinha medo dele. Papai. A voz dela saiu fraca, quase inaudível. Ela não correu para ele. Não gritou de alegria. Apenas ficou ali, parada, com as mãos agora escondidas atrás das costas, olhando para o chão. Sofia, o que você está fazendo? Eu estava só conversando. Conversando com quem, minha filha? A menina mordeu o lábio inferior. Ricardo se aproximou devagar, como se temesse assustá-la. Quando chegou perto o suficiente, ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos dela. Foi então que viu. O rostinho estava pálido. Havia olheiras que não deveriam existir em uma criança de 8 anos. As mãos dela tremiam levemente. Sofia, olha para o papai. Ela ergueu os olhos lentamente. E naquele momento, Ricardo sentiu seu coração se partir. Aqueles
Não eram mais os olhos cheios de vida que ele lembrava. Eram olhos assustados, cansados, velhos demais para uma criança. Você está bem? O que aconteceu? Estou bem, papai. Eu só estava conversando com a parede. É só uma brincadeira. Uma brincadeira? A senhora Verônica disse que quando eu faço coisas erradas, preciso conversar com a parede até aprender a me comportar. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Lentamente, ele se levantou e olhou ao redor. O jardim estava perfeitamente cuidado, as flores desabrochavam em cores vibrantes. O gramado estava aparado com precisão milimétrica. Tudo parecia perfeito. Tudo, exceto sua filha parada diante de um muro, sussurrando palavras de arrependimento. Há quanto tempo você está aqui? Sofia olhou para o céu como se tentasse calcular. Desde depois do almoço. A senhora disse que eu precisava ficar até aprender. Ricardo sentiu a raiva começar a ferver dentro dele, mas se controlou. Não queria assustar a menina ainda mais. Estendeu a mão para ela. Vem, vamos entrar. Você deve estar com frio. Sofia hesitou. Olhou para a casa, depois para o muro, depois para o pai. Finalmente, pegou na mão dele. Sua mão estava gelada. Papai não vai embora de novo, vai? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Não, minha filha. Papai está em casa agora. Mas ele mentiu, e ambos sabiam disso. Quando entraram na casa, Verônica estava descendo as escadas. Alta, elegante, com seus cabelos loiros presos em um coque impecável e um vestido de alfaiataria que custava mais do que um carro popular. Ela sorriu ao ver Ricardo, aquele sorriso que um dia ele achou charmoso, mas que agora lhe parecia artificial demais. Ricardo, querido, que surpresa maravilhosa! Por que não me avisou que voltaria hoje? Quis fazer surpresa. Verônica desceu os últimos degraus e se aproximou para beijá-lo no rosto. Ricardo sentiu o perfume caro, a pele fria. Ela olhou para Sofia com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Sofia, querida, vá se lavar para o jantar. Suas mãos estão sujas. A menina olhou para as próprias mãos, então para o pai, e saiu correndo em direção às escadas. Ricardo observou a filha subir apressadamente, quase tropeçando nos degraus. Verônica, por que a Sofia estava no jardim conversando com uma parede? A expressão dela não mudou. Continuou serena, controlada. Ah, isso. É parte da educação dela, Ricardo. A menina precisa aprender disciplina. Você sabe como ela é agitada, desobediente. Quando faz algo errado, eu a ensino a refletir sobre suas ações. Refletir conversando com uma parede é um método. Li em vários livros sobre educação infantil. As crianças de hoje precisam de limites, Ricardo. Você está sempre viajando, não vê o que eu lido aqui diariamente. Sofia é uma criança difícil. Difícil? Ela tem 8 anos. Exatamente. 8 anos e já cheia de manias. Mas não se preocupe, querido. Estou cuidando de tudo. Quando você voltar da próxima viagem, vai encontrar uma filha completamente diferente. Ricardo abriu a boca para responder, mas foi interrompido pela chegada de Amélia e Antônio, seus pais. O casal entrou pela sala lateral, onde costumavam passar as tardes. Amélia, com seus 70 anos bem-vividos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, aproximou-se do filho com um sorriso. Ricardo, meu filho, que... Bom que voltou. Estávamos com saudades. Antônio, mais sério, apertou a mão do filho com firmeza. Como foram os negócios em Dubai? Bem, pai. Fechamos o contrato. Ótimo, ótimo. Sabia que você conseguiria. Ricardo olhou para os pais. Eles moravam em uma ala separada da mansão, um anexo luxuoso que Ricardo havia construído especialmente para eles anos atrás. Mas passavam boa parte do dia na casa principal, especialmente desde que Verônica havia chegado. Mãe, pai, vocês sabiam que a Sofia fica no jardim conversando com paredes como castigo? Amélia e Antônio trocaram um olhar rápido. Foi a mãe quem respondeu. Verônica nos contou sobre os métodos dela, sim. É um pouco diferente do que usávamos com você, mas os tempos mudaram, Ricardo. As crianças hoje precisam de pulso firme. Ela tem 8 anos, e por isso mesmo precisa aprender desde cedo. Verônica está fazendo um trabalho excelente.
A menina estava se tornando rebelde, respondona. Agora está muito mais comportada. Ricardo sentiu algo se romper dentro dele. Seus próprios pais, as pessoas que deveriam proteger a neta, estavam do lado de Verônica. Olhou para a esposa que permanecia serena, quase vitoriosa. Preciso tomar um banho. Depois conversamos. Ele subiu as escadas, rapidamente, sentindo o peso de cada degrau. Quando chegou ao corredor do segundo andar, parou diante da porta do quarto de Sofia. Bateu levemente. Pode entrar. A menina estava sentada na cama, já de pijama, embora ainda fosse apenas 6 da tarde. O quarto era grande, decorado em tons de rosa e branco, cheio de brinquedos caros que pareciam intocados. Sofia segurava um ursinho de pelúcia gasto, o único brinquedo que parecia realmente ser usado. Ricardo sentou-se ao lado dela na cama. Sofia, o papai precisa que você seja honesta comigo. Como as coisas estão aqui em casa? A menina olhou para a porta fechada, depois para o pai. Estão bem, papai. Sofia. Estão bem, eu prometo. Eu só preciso aprender a me comportar melhor. A senhora Verônica está certa. Eu faço muitas coisas erradas. Que tipo de coisas erradas? Eu falo muito alto de manhã, e às vezes derrubo comida no chão, e faço perguntas demais, e rio quando não devia. E... A voz dela começou a tremer. Ricardo a puxou para um abraço. Você não está fazendo nada de errado, minha filha. Criança é assim mesmo. Mas Sofia se afastou dele. Papai, você vai embora de novo amanhã? Não, não vou. Vou ficar alguns dias. E depois vai viajar de novo? Ricardo não sabia o que responder. Sua vida era feita de viagens, de negócios, de reuniões importantes. Ele havia construído um império, mas a que custo? Papai vai tentar viajar menos daqui para frente. Mas ele não acreditava nas próprias palavras. E pela expressão no rosto de Sofia, ela também não acreditava. Naquela noite, o jantar foi servido na sala de jantar principal, uma sala enorme com uma mesa que comportava 20 pessoas. Mas eles eram apenas 5, Ricardo, Verônica, Sofia, Amélia e Antônio. A menina estava sentada na ponta oposta da mesa, longe demais para uma conversa normal. Ricardo notou como ela comia em silêncio absoluto, com a postura ereta, sem ousar pegar o copo de água, sem antes olhar discretamente para Verônica. As conversas giravam em torno dos negócios, dos novos investimentos, da situação política do país. Ninguém perguntava nada para Sofia. Ninguém parecia notar que ela estava ali. A menina era praticamente invisível na própria casa. Depois do jantar, Ricardo subiu novamente para o quarto da filha. Encontrou-a já deitada, com a luz apagada, mas de olhos abertos. Não consegue dormir? Às vezes demora. Quer que o papai fique aqui até você dormir? Sofia pareceu surpresa com a oferta. Pensou por um momento, então acenou com a cabeça. Ricardo sentou-se na cadeira ao lado da cama. Na penumbra do quarto, iluminado apenas pela luz do corredor, ele observou o rostinho da filha. Tão pequena, tão frágil, tão assustada. Sofia, você conversa com a parede todos os dias? A menina demorou para responder. Só quando faço coisas erradas. E você faz coisas erradas todos os dias? Silêncio. Sofia? A senhora Verônica diz que sim. Ricardo sentiu o coração apertar novamente. Ficou ali, em silêncio, até que finalmente a respiração de Sofia ficou mais profunda e ele soube que ela havia dormido. Mas antes de sair, ouviu a menina murmurar algo entre sonhos. Um nome. Ou talvez uma palavra. Ele não conseguiu entender direito. Nos dias seguintes, Ricardo tentou retomar a rotina. Acordava cedo, tomava café da manhã com os pais e Verônica trabalhava em seu escritório em casa. Mas não conseguia se concentrar. Seus pensamentos voltavam sempre para Sofia. Ele começou a observar. E quanto mais observava, mais estranho tudo parecia. A menina acordava às 6 da manhã e descia para o café em silêncio absoluto. Não podia falar antes das 7, uma regra estabelecida por Verônica para não perturbar a manhã tranquila da família. Sofia comia com a postura rígida, mastigando lentamente, limpando a boca com o guardanapo a cada 2 ou 3 garfadas.
Depois do café tinha aulas particulares com professores que vinham à casa. Durante o almoço, o mesmo silêncio, a mesma rigidez. À tarde, um breve período no jardim, sempre supervisionada. À noite, jantar formal e cama cedo. Não havia espaço para brincadeiras, não havia risadas, não havia espontaneidade. Ricardo tentou falar com Verônica sobre isso, mas ela sempre tinha uma explicação perfeitamente razoável. Sofia precisava de disciplina. Sofia precisava aprender a se comportar em sociedade. Sofia precisava estar preparada para o futuro que a esperava como herdeira da família Almeida. E sempre que Ricardo insistia, Verônica trazia Amélia e Antônio para a conversa. E seus pais invariavelmente concordavam com ela. Era como se houvesse uma aliança, um pacto silencioso entre os três, e Ricardo estava do lado de fora. Uma manhã, Ricardo acordou mais cedo que o normal. Eram 5h30 quando desceu para a cozinha em busca de um café. Foi quando ouviu vozes vindo da despensa. Aproximou-se, silenciosamente, e reconheceu as vozes de Clarice e Jorge, o motorista da família. Eu não aguento mais ver aquilo, Jorge. A menina está definhando. Também percebo, Clarice. Mas o que podemos fazer? Se falarmos algo, a senhora Verônica nos manda embora. Ela já mandou embora quase todo mundo que trabalha aqui há anos. Lembra da dona Marta? 30 anos de casa e foi dispensada do dia para a noite. E o seu Osvaldo? Ele tentou ajudar a pequena Sofia e acabou acusado de roubo. Perdeu tudo. Ricardo sentiu o sangue ferver. Osvaldo havia sido o gerente da casa por décadas. Um homem íntegro, honesto, que praticamente fazia parte da família. E havia sido demitido há 2 anos, acusado de desvio de valores. Na época, Ricardo estava em Hong Kong, fechando um negócio importante. Quando voltou, Osvaldo já havia partido, e Verônica garantiu que tinha todas as provas necessárias. Ricardo acreditou nela. Agora começava a duvidar de tudo. Naquela tarde, Ricardo decidiu fazer algo que nunca havia feito. Seguir a filha. Observá-la quando ela achava que estava sozinha. Sofia saiu para o jardim depois do almoço, como sempre. Ricardo a observava da janela do escritório no 2º andar. A menina caminhou, lentamente até o muro de pedras, aquele mesmo onde ele a encontrara no dia em que voltou. Ela olhou ao redor, verificando se estava sozinha, e então encostou as mãos na parede e começou a falar. Ricardo não conseguia ouvir o que ela dizia daquela distância, mas via seus lábios se movendo, via a intensidade em seu rosto. Sofia não estava sendo castigada naquele momento. Ela estava ali por vontade própria, conversando com o muro. Mas por quê? Ele desceu rapidamente e saiu pela porta lateral que dava diretamente para aquela parte do jardim. Aproximou-se silenciosamente, escondendo-se atrás de uma árvore grande, e então conseguiu ouvir. Por favor, me escuta. Eu sei que você está aí. Eu sei que você ouve. Por favor, não me deixe sozinha. Eu prometo que vou ser boa. Eu prometo que vou fazer tudo certo. Só não me esquece. Por favor, Lia, não me esquece. Ricardo sentiu o mundo girar. Lia. Sua filha havia dito Lia. Esse era o apelido de Júlia, sua primeira esposa, a mãe de Sofia. Júlia, que morrera há 5 anos em um acidente. Júlia, cujo nome raramente era mencionado na casa. Júlia, que Verônica parecia determinada a apagar da memória, de todos. Como Sofia sabia aquele apelido? Ela tinha apenas 3 anos quando a mãe morreu. Como poderia lembrar? Quem havia falado sobre isso com ela? Ricardo saiu de trás da árvore. Sofia se virou assustada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Papai, eu não estava fazendo nada de errado, eu juro, eu só estava... Calma, minha filha, calma. Papai não está bravo. Ele se ajoelhou ao lado dela e limpou suas lágrimas com os dedos. Sofia, quem é Lia? A menina ficou pálida. Olhou para a casa como se temesse que alguém estivesse observando. Eu não posso falar sobre ela. Por quê? A senhora Verônica disse que não é para falar. Disse que é errado. Que eu preciso esquecer. Esquecer o quê, Sofia? A menina começou a chorar novamente. Eu não sei, papai. Eu não me lembro direito. Mas às vezes eu sonho com ela. E no sonho ela me chama de filha. E diz que me ama. E que vai voltar.
Mas a senhora Verônica diz que é tudo mentira, que eu invento coisas, que preciso parar de fantasiar. Ricardo abraçou a filha com força. Algo estava muito, muito errado naquela casa. E ele precisava descobrir o quê? Precisava entender o que estava acontecendo com Sofia, o que Verônica estava fazendo, por que seus pais apoiavam tudo aquilo, mas, acima de tudo, precisava descobrir por que sua filha, que mal se lembrava da própria mãe, estava ali no jardim, sussurrando para um muro de pedras o apelido íntimo de uma mulher, que deveria ser apenas uma memória distante. Aquela noite, quando todos já haviam se recolhido aos seus quartos, Ricardo voltou ao jardim. Aproximou-se do muro e passou as mãos pela superfície áspera. As pedras eram antigas, colocadas décadas atrás, quando a casa foi construída. Mas havia algo ali, algo que ele não conseguia identificar. Pegou o celular e ligou a lanterna. Examinou o muro centímetro por centímetro e então viu. Entre duas pedras maiores, próximo ao chão, havia uma pequena abertura, um buraco disfarçado, coberto parcialmente por musgo e terra. Ricardo ajoelhou-se e colocou a mão ali dentro. Seus dedos tocaram algo. Papel. Ele puxou cuidadosamente e encontrou uma folha dobrada várias vezes, amassada, com marcas de umidade. Abriu com cuidado. Era um desenho infantil. Uma menina de cabelos castanhos ao lado de uma mulher. Acima, escrito com uma caligrafia trêmula: Eu e a mamãe Lia. Ricardo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Colocou a mão novamente no buraco e encontrou mais papéis. Dezenas deles, todos com desenhos, todos com mensagens curtas. Se você me ouve, aparece para mim. Não me esquece. Eu preciso de você. Por favor, vem me buscar. Sua filha estava deixando mensagens para uma mãe morta. Mensagens escondidas em um muro. Mensagens que ninguém nunca leria. Mensagens de desespero de uma criança que estava se afogando em silêncio. Ricardo guardou os papéis no bolso. Sentiu o peso deles contra seu peito. E naquele momento, tomou uma decisão. Ia descobrir o que estava acontecendo. Ia proteger sua filha. Não importava de quem. Não importava o custo, porque o muro havia revelado seu primeiro segredo. E Ricardo sabia, com absoluta certeza, que aquele era apenas o começo. Os dias seguintes foram de observação silenciosa. Ricardo cancelou todas as viagens programadas para o mês, inventou desculpas para adiar reuniões importantes, delegou decisões que normalmente tomaria pessoalmente. Pela primeira vez em anos, a empresa não era sua prioridade. Sofia era. Ele começou a mapear a rotina da casa com a atenção de um detetive. Acordava antes de todos e ficava no escritório com a porta entreaberta, observando os movimentos. Verônica descia sempre às 6h15, impecavelmente arrumada mesmo àquela hora, e ia diretamente para a sala de estar onde tomava seu chá verde enquanto lia e-mails no tablet. Às 6h30, Sofia descia. A menina vinha sempre de cabeça baixa, os passos curtos e hesitantes, como se temesse pisar errado. Nunca falava, nunca fazia barulho. Sentava-se à mesa e esperava que servissem seu café. Comia em silêncio, uma máquina pequena e assustada. Amélia e Antônio apareciam por volta das 7. Eles conversavam amenidades, falavam sobre notícias do jornal, comentavam sobre os mercados financeiros. Ninguém perguntava como. Sofia havia dormido. Ninguém parecia se importar que ela existisse ali. Ricardo também observou os funcionários. Clarice evitava o olhar dele. Trabalhava cabisbaixa, eficiente, mas claramente desconfortável. Jorge, o motorista, fazia o mesmo. A cozinheira, Dona Elza, que estava na casa há apenas um ano, parecia nervosa sempre que Verônica estava por perto. E havia Marcelo, o jardineiro. Marcelo era um homem de uns 45 anos, magro, de pele queimada pelo sol, mãos calejadas pelo trabalho. Estava na casa há 3 anos, contratado pouco depois que Júlia havia falecido. Era discreto, quase invisível. Chegava cedo, cuidava do jardim, com uma dedicação impressionante, e ia embora ao final da tarde sem falar com ninguém. Ricardo nunca havia prestado muita atenção nele, mas agora, observando tudo, notou algo curioso.
Sempre que Sofia estava no jardim, Marcelo encontrava uma razão para estar por perto. Podava uma roseira próxima, regava canteiros adjacentes, ajeitava ferramentas. E às vezes, muito discretamente, olhava para a menina com uma expressão que Ricardo não conseguia decifrar. Preocupação? Tristeza? Ou algo mais? Numa tarde de quinta-feira, Ricardo decidiu agir. Esperou até que Verônica saísse para um almoço beneficente com amigas, seus pais fossem para o clube como faziam, todas as quintas, e Sofia estivesse na aula de piano no segundo andar. Então desceu ao jardim. Marcelo estava podando as hortênsias próximas ao muro de pedras. Marcelo, bom dia. O homem se virou, claramente surpreso. Patrões não costumavam conversar com jardineiros. Bom dia, Sr. Almeida. Algum problema com o jardim? Não, está tudo lindo. Você faz um trabalho excelente. Obrigado, senhor. Ricardo se aproximou mais, observando o muro. Marcelo pareceu ficar tenso. Há quanto tempo você trabalha aqui, Marcelo? 3 anos, senhor. Faz 3 anos no mês que vem. Gosta do trabalho? Gosto sim. É uma boa casa. Mas havia algo na voz dele que não soava verdadeiro. Ricardo decidiu arriscar. Você conheceu minha primeira esposa, Júlia? Marcelo ficou pálido. Suas mãos apertaram a tesoura de poda com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não, senhor. Eu cheguei depois que ela havia... depois do acidente. Entendo. Silêncio. O vento balançava as folhas das árvores. De longe, vinha o som do piano, Sofia praticando escalas. Marcelo, você vê minha filha aqui no jardim às vezes, não é? Vejo sim, senhor, sempre de longe. Não me aproximo, claro. E você já a viu conversando com esse muro. Aqui? O homem engoliu seco. Já vi, sim, senhor. O que você acha disso? Marcelo hesitou. Olhou para a casa, depois para o chão, depois, finalmente, para Ricardo. Acho que toda criança precisa de alguém para conversar, senhor. Mesmo que seja com uma parede. Havia algo na forma como ele disse aquilo. Uma dor profunda, antiga. Ricardo ia perguntar mais, mas ouviu passos vindo da casa. Verônica havia voltado mais cedo. Bem, continue o bom trabalho, Marcelo. As ordens, senhor. Ricardo voltou para dentro, mas não antes de ver o jardineiro tocar levemente o muro com as pontas dos dedos, um gesto quase reverente, antes de voltar ao trabalho. Naquela noite, Ricardo esperou todos dormirem. Desceu silenciosamente ao escritório e ligou o computador. Começou a pesquisar sobre Marcelo. Tentou descobrir de onde ele vinha, se tinha referências, qualquer informação. Mas encontrou muito pouco. O homem parecia não ter passado, ou ter um passado muito bem escondido. Então Ricardo teve outra ideia. Osvaldo, o antigo gerente da casa, acusado de roubo e dispensado. Onde ele estaria agora? Levou horas, mas finalmente Ricardo o encontrou. Osvaldo morava num bairro simples da zona leste de São Paulo. Trabalhava como porteiro de um prédio comercial. Ricardo anotou o endereço. Na manhã seguinte, inventou uma reunião urgente e saiu. Dirigiu ele mesmo, sem avisar Jorge. Queria privacidade, queria respostas. Encontrou Osvaldo saindo para o trabalho. O homem estava mais velho, mais curvado, os cabelos completamente brancos agora. Quando viu Ricardo, seus olhos se arregalaram. Senhor Ricardo, Osvaldo, preciso conversar com você. Não sei se é boa ideia, senhor. Eu não quero problemas. Por favor, é sobre minha filha. Algo mudou na expressão de Osvaldo. Ele olhou ao redor, então acenou para que Ricardo o seguisse até um café pequeno na esquina. Sentaram-se em uma mesa, no fundo. Como está a pequena Sofia? Perguntou Osvaldo, e havia uma preocupação genuína em sua voz. Está diferente. Por isso estou aqui. Osvaldo, o que realmente aconteceu há 2 anos? Por que você foi embora? O homem mais velho suspirou fundo. Pegou a xícara de café com mãos trêmulas. Senhor Ricardo, eu vou contar a verdade, mas o senhor precisa prometer que vai proteger aquela menina, porque se não proteger, eles vão destruir ela. Quem vai destruir ela? A senhora Verônica e o senhor e seus pais. Ricardo sentiu o estômago revirar. Continue. Osvaldo bebeu um gole do café, juntando coragem. Começou uns 6 meses depois que a senhora Verônica chegou à casa. No início,
Ela era doce com a menina. Mas quando percebeu que o senhor confiava nela, que o senhor estava sempre viajando e deixava tudo nas mãos dela, as coisas mudaram. Ela começou com pequenas regras. Sofia não podia correr pela casa, não podia falar alto. Tinha que comer tudo do prato mesmo sem fome. Tinha que dormir em horários rígidos. Eu achei estranho, mas pensei que fosse apenas um estilo diferente de educação. Mas então as punições começaram. Que tipo de punições? Osvaldo olhou ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvi-los. A parede foi a primeira. Quando Sofia fazia algo que a senhora Verônica considerava errado, e isso podia ser qualquer coisa, rir alto demais, derrubar água, fazer uma pergunta na hora errada, ela era mandada para o jardim para conversar com a parede. No início eram 15 minutos. Depois passou para 1 hora. Depois uma tarde inteira. A menina ficava ali, de pé, falando com o muro, implorando perdão, prometendo ser melhor. Ricardo sentiu náusea. E você tentou fazer algo? Tentei, senhor. Falei com a senhora Amélia, com o senhor Antônio. Mas eles disseram que a senhora Verônica sabia o que estava fazendo, que Sofia precisava de disciplina firme. Tentei falar com o senhor, mas o senhor estava em Xangai fechando aquele grande negócio. Quando tentei insistir, quando falei que ia esperar o senhor voltar para conversar pessoalmente, a senhora Verônica me acusou de roubo. Disse que havia sumido dinheiro do cofre dela, joias, que tinha provas. Ela falsificou documentos, senhor Ricardo. Mas eram documentos muito bem feitos. E o senhor confiava nela. Então eu fui embora. Por que você não me procurou depois? Osvaldo baixou os olhos. Porque a senhora Verônica deixou claro que se eu fizesse isso, ela destruiria minha reputação completamente. Ia me acusar de coisas piores. Eu sou um homem velho, senhor Ricardo. Não tenho como me defender de uma mulher rica e poderosa. Então fiquei quieto. E me odiei por isso todos os dias desde então. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Osvaldo, você sabe algo sobre o apelido Lia? O rosto do homem se iluminou com uma mistura de surpresa e algo que parecia esperança. Lia era como o senhor chamava a senhora Júlia. Lembro porque a pequena Sofia, quando tinha 2, 3 anos, ouvia o senhor chamar a mãe assim e tentava imitar. Dizia Lia, Lia com aquela voz fininha. A senhora Júlia adorava. Mas depois do acidente, a senhora Verônica proibiu qualquer menção a esse nome. Disse que era doloroso demais para o senhor, que era melhor esquecer. Sofia lembra desse nome, ela fala com a mãe dela, no muro. Osvaldo fechou os olhos. Essa menina está sofrendo, senhor Ricardo. Está sofrendo há muito tempo, e ninguém está ajudando ela. Eu vou ajudar. Prometo. Quando Ricardo voltou para casa, já era tarde da manhã. Entrou pela porta da frente e se deparou com uma cena que fez seu sangue ferver. Sofia estava no hall de entrada, de joelhos, limpando o chão de mármore com um pano. Verônica estava em pé ao lado dela, supervisionando. Mais devagar, Sofia. Você precisa limpar direito. Cada canto. A menina tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas continuava esfregando o chão. O que está acontecendo aqui? A voz de Ricardo saiu mais alta do que pretendia. Verônica se virou, imperturbável. Sofia derramou suco no chão durante o café. Está aprendendo que precisa ter mais cuidado. Ela tem 8 anos, e temos funcionários para limpar. E por isso mesmo, ela precisa aprender a não fazer bagunça. É uma lição de responsabilidade. Ricardo caminhou até a filha e a ajudou a se levantar. Chega, Sofia. Vá para o seu quarto. A menina olhou para Verônica, que tinha uma expressão fria e calculista. Então olhou para o pai hesitante. Vai, minha filha. Está tudo bem. Sofia correu escada acima. Ricardo se virou para Verônica. Precisamos conversar. Agora. No meu escritório. Claro, querido. A calma dela era perturbadora. Subiram para o escritório e Ricardo fechou a porta com força. O que você está fazendo com minha filha? Estou educando ela, Ricardo. Você me deu carta branca para cuidar da casa e da menina, enquanto você viaja pelo mundo construindo seu império. É isso que estou fazendo. Educando? Você está torturando uma criança. Torturando.
Que exagero! Estou ensinando disciplina, respeito, responsabilidade. Coisas que ela claramente não aprendeu nos primeiros anos de vida. Ricardo sentiu a raiva explodir. Você está proibida de castigar minha filha daqui para frente. Acabou. Verônica riu. Foi uma risada curta, sem humor. Ricardo, querido, você realmente acha que pode fazer isso? Voltar de repente e querer mudar tudo? Seus pais concordam comigo. Os professores concordam comigo. Todos veem o progresso que Sofia está fazendo. Ela era uma criança rebelde, difícil. Agora está se tornando uma menina educada, bem comportada. Ela está se tornando uma criança assustada e traumatizada. Verônica se aproximou dele, e sua voz ficou mais baixa, mais perigosa. Você quer mesmo discutir educação, Ricardo? Você que passa mais tempo em hotéis de Dubai do que com sua própria filha? Você que terceiriza a paternidade para governantas e professores? Não seja hipócrita. Sofia precisa de alguém que esteja presente. E eu estou. Aquilo atingiu Ricardo como uma bofetada. Porque era verdade. Ele havia escolhido o trabalho. Havia escolhido o império. Havia deixado Sofia nas mãos de pessoas que ele achava que a protegeriam. E havia falhado miseravelmente. Isso vai mudar. Vou passar mais tempo em casa. Até a próxima reunião importante. Até o próximo negócio que não pode esperar. Nós dois sabemos como isso funciona, Ricardo. Você vai voltar para sua vida de sempre, e eu vou continuar fazendo o que é melhor para Sofia. Ela saiu do escritório, deixando Ricardo sozinho com sua raiva e sua culpa. Aquela tarde, Ricardo subiu até o quarto da filha. Bateu na porta e entrou. Sofia estava sentada na cama, abraçada, ao ursinho gasto. Papai está bravo comigo? Não, minha filha. Papai está bravo com outras pessoas, não com você. Ele sentou-se ao lado dela. Sofia, eu preciso te fazer algumas perguntas. E preciso que você seja honesta comigo, está bem? A menina acenou com a cabeça. Você se lembra da mamãe? Sofia pensou por um longo momento. Um pouco. Lembro do cheiro dela e da voz. Ela cantava para mim. O que mais você lembra? Ela era bonita. Tinha cabelo comprido, castanho como o meu, e sorria muito, e me chamava de pequena flor. Ricardo sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Júlia realmente chamava Sofia assim. E você lembra do apelido dela? Como o papai a chamava? Sofia ficou tensa. Não posso falar sobre isso. Por quê? A senhora Verônica disse que é proibido, disse que faz mal para o papai lembrar. Filha, olha para mim. O papai quer saber. Pode falar. A menina hesitou, então sussurrou tão baixo que Ricardo mal conseguiu ouvir. Lia, como você sabe desse nome? Eu lembro um pouco. E às vezes eu sonho com ela. No sonho, ela me diz coisas. Que tipo de coisas? Que me ama, que está comigo, que um dia vai poder me abraçar de novo. Ricardo abraçou a filha com força. Júlia estava morta. Mas sua memória estava viva em Sofia, mesmo depois de todos os esforços de Verônica para apagá-la. Sofia, aqueles papéis que você coloca no muro. O papai encontrou alguns. A menina ficou rígida. Você vai me castigar? Não, não. Eu só quero entender. Por que você escreve para a mamãe? Porque às vezes eu sinto que ela está perto. Sei que parece bobagem, que a senhora Verônica diz que são fantasias, mas eu sinto. E os papéis são como uma forma de falar com ela, de não esquecer dela. Você nunca vai esquecer da mamãe, Sofia, e ninguém pode te proibir de lembrar dela. A menina começou a chorar. Mas a senhora Verônica disse que é errado. Disse que eu estou doente, que tenho problemas, que se eu não parar, vou ter que ir para um lugar onde médicos vão me ajudar. Ricardo sentiu o sangue gelar. Ela disse isso? Sofia acenou com a cabeça. Disse que conversou com a vovó Amélia e o vovô Antônio, que eles concordam. Que se eu não melhorar, vou ter que ir embora. Ninguém vai te mandar. Quem? Vai embora. Eu prometo. Mas papai, você vai viajar de novo. E quando você viajar, eu vou ficar sozinha com ela. E ela vai me mandar embora. A voz da menina estava quebrada, desesperada.
E Ricardo percebeu a profundidade do medo que sua filha sentia. Não era apenas medo de castigos, era medo de ser abandonada, de ser enviada para longe, de perder o único lar que conhecia. Escuta aqui, Sofia. O papai está investigando umas coisas e vai resolver tudo, eu prometo. Mas enquanto isso, se qualquer coisa acontecer, se a senhora Verônica fizer qualquer coisa que te assuste, você vem me contar imediatamente. Não importa a hora, não importa onde eu esteja, me conta. Está bem? Está bem, papai. Mas Ricardo via a dúvida nos olhos dela, a falta de confiança, e não podia culpá-la. Ele havia falhado com ela tantas vezes. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou acordado no escritório pensando, planejando. Precisava de provas. Precisava de algo concreto que mostrasse o que Verônica estava fazendo. Mas o quê? Como? Foi quando se lembrou. Osvaldo havia mencionado gravações. Disse que Verônica havia falsificado documentos. Se ela era tão calculista, tão cuidadosa, certamente guardava registros de algo. Mas onde? Ricardo começou a pensar na rotina de Verônica. Ela passava muito tempo no escritório dela, um cômodo que ele raramente entrava. Dizia que era seu espaço privado, onde cuidava de suas atividades beneficentes e sociais. Ricardo sempre respeitou aquilo. Mas agora começava a se perguntar o que mais ela fazia ali. Decidiu que precisava entrar naquele escritório. Precisava investigar. Mas tinha que ser cauteloso. Verônica não podia suspeitar. No dia seguinte, ela saiu para um evento na casa de uma amiga. Ricardo esperou meia hora para ter certeza de que ela não voltaria. Então subiu até o escritório dela. A porta estava trancada. Claro que estava. Mas Ricardo tinha as chaves mestres da casa, sempre teve. Abriu a porta e entrou. O escritório de Verônica era impecável. Mesa de vidro, computador de última geração, estantes cheias de livros sobre educação, psicologia infantil, comportamento. Nas paredes, diplomas emoldurados de cursos sobre desenvolvimento infantil, certificados de instituições beneficentes. Tudo muito convincente, tudo muito perfeito. Ricardo começou a procurar. Abriu gavetas, folheou papéis, procurou algo, qualquer coisa que pudesse ser útil. E encontrou. Em uma gaveta trancada, que ele conseguiu abrir com uma ferramenta que pegou no escritório dele, havia uma pasta, grossa. Dentro, documentos. Muitos documentos. E quanto mais Ricardo lia, mais seu horror crescia. Havia relatórios psicológicos sobre Sofia, todos assinados por um tal Dr. Henrique Campos, diagnosticando a menina com transtorno de comportamento antissocial, tendências de fantasia patológica, risco de desenvolver problemas graves se não tratada adequadamente. Havia recomendações de internação em uma instituição especializada. Havia até mesmo panfletos de um lugar chamado Instituto Renascer, uma clínica particular para tratamento de crianças e adolescentes com distúrbios comportamentais. E havia mais. Documentos legais sobre a herança de Júlia. Quando ela morreu, seus bens haviam sido colocados em um fundo fiduciário para Sofia, a ser administrado até a menina completar 21 anos. Mas havia ali papéis mostrando tentativas de transferir a gestão desse fundo, de tornar Verônica a tutora legal não apenas de Sofia, mas também de seus bens. E para isso, ela precisava de uma coisa: que Sofia fosse declarada incapaz. Por isso os diagnósticos falsos. Por isso a pressão para internar a menina. Se Sofia fosse enviada para aquela instituição, diagnosticada como mentalmente instável, Verônica poderia assumir controle total. E pela forma como os documentos estavam redigidos, com assinaturas dos avós de Sofia aprovando tudo, ficava claro que Amélia e Antônio estavam completamente envolvidos. Ricardo tirou fotos de todos os documentos com o celular. Suas mãos tremiam de raiva. Fechou tudo cuidadosamente e saiu do escritório, trancando a porta atrás de si. Agora ele sabia. Sabia o plano. Sabia o perigo que sua filha corria. Mas ainda havia algo que não fazia sentido. Todo aquele esquema elaborado, toda aquela maldade calculada. Mas por quê? Verônica era rica por si própria. Vinha de família abastada.
Por que tanto empenho em controlar a herança de uma criança? E então Ricardo se lembrou de algo. Anos atrás, antes de se casar com Verônica, ele havia ouvido rumores. Rumores sobre problemas financeiros na família dela. Empresas falidas, dívidas. Mas Verônica sempre negou, sempre mostrou uma vida de luxo e conforto. Ricardo havia acreditado nela. Decidiu investigar. Contratou um investigador particular, algo que deveria ter feito há muito tempo. Pediu para que checassem tudo sobre Verônica, suas finanças, seu passado, suas conexões. Enquanto esperava os resultados, Ricardo voltou ao jardim. Esperou até ver Marcelo trabalhando e se aproximou dele. Marcelo, preciso que você seja honesto comigo. Quem você realmente é? O homem ficou pálido, largou a pá que segurava e olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. Senhor Ricardo, A verdade, Marcelo. Agora. O jardineiro respirou fundo. Meu nome completo é Marcelo Ferreira. Júlia era minha irmã. Ricardo sentiu o mundo parar. Sua irmã? Sim, senhor, minha irmã mais nova. Quando ela se casou com o senhor, eu estava trabalhando em outra cidade. Nos víamos pouco, mas éramos próximos. Quando soube do acidente, voltei para São Paulo, mas já era tarde. Ela já tinha acontecido. E Sofia estava só nessa casa enorme com estranhos. Por que você não disse nada? Por que se escondeu? Por que o senhor estava em negação? Não queria falar sobre Júlia, não aceitava visitas da família dela, se afastou de todos nós. E então aquela mulher, Verônica, apareceu. E em poucos meses estava morando aqui, cuidando de Sofia. Eu tentei me aproximar, mas o senhor não me recebeu. Então arranjei este emprego. Pensei que pelo menos poderia ficar perto de Sofia. Protegê-la de alguma forma. Protegê-la de quê? Marcelo olhou para a casa com uma expressão de ódio puro. Daquela mulher. Eu vi o que ela fez com minha sobrinha, vi a menina alegre e cheia de vida se transformar nessa criança assustada. Vi os castigos, ouvi os gritos. E não podia fazer nada sem revelar quem eu era e ser mandado embora. Então fiquei, observando, esperando. Esperando o quê? Esperando que o senhor finalmente abrisse os olhos. Ricardo sentiu um misto de gratidão e vergonha. Obrigado por ter ficado perto dela. E me desculpe. Por tudo. O senhor não precisa se desculpar comigo. Precisa salvar aquela menina. Vou salvar. Mas, Marcelo, eu preciso saber. Você sabe de algo sobre o acidente? Algo que não foi dito na época? O jardineiro hesitou. Olhou para as próprias mãos, sujas de terra. Eu sempre achei estranho, senhor. Júlia era uma motorista cuidadosa. E naquele dia, segundo o relatório, ela perdeu o controle do carro numa estrada que conhecia bem, numa tarde de tempo bom. Nunca fez sentido para mim, mas não tinha provas de nada. Então, deixei para lá. Ricardo sentiu um frio na espinha. Será que havia mais na morte de Júlia do que um simples acidente? Mas não. Era loucura pensar assim. Era paranoia. Não era? Naquela noite, Ricardo recebeu o relatório preliminar do investigador particular. E o que leu confirmou suas piores suspeitas. A família de Verônica estava falida, completamente arruinada. E ela própria tinha dívidas enormes que conseguia esconder através de uma rede complexa de empréstimos e favores. Casar-se com Ricardo havia sido uma tábua de salvação. Mas não era suficiente. Ela precisava de mais. Precisava de controle. Precisava da herança de Júlia, que somava milhões. E estava disposta a destruir uma criança para conseguir isso. Ricardo guardou o relatório. Sabia o que precisava fazer agora. Precisava de mais provas. Precisava construir um caso tão sólido que nem mesmo seus pais pudessem negar. E então precisava tirar Sofia dali, para sempre. A semana seguinte foi a mais difícil da vida de Ricardo. Ele precisava fingir normalidade, enquanto por dentro fervia uma mistura de raiva, medo e determinação. Precisava sorrir para Verônica no café da manhã, conversar amenidades com seus pais, agir como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Ele sabia a verdade, sabia do plano, e estava preparando seu contra-ataque.
O investigador particular, um homem chamado Rogério Torres, ex-policial com 20 anos de experiência, trabalhou rapidamente. A cada dia trazia novas informações que montavam um quebra-cabeça cada vez mais sinistro. As dívidas de Verônica eram ainda maiores do que o relatório inicial mostrava. Ela devia a agiotas, a cassinos em outros países, a pessoas perigosas, e tinha usado o nome e a reputação de Ricardo para conseguir empréstimos que ela não conseguia pagar. Mas foi na quinta-feira à noite que Rogério ligou com urgência. Senhor Ricardo, preciso vê-lo pessoalmente. Agora. É sobre sua primeira esposa. Ricardo saiu de casa dizendo que tinha uma emergência na empresa. Encontrou-se com Rogério em um café discreto longe do Jardim Europa. O que você descobriu? Rogério abriu uma pasta e colocou documentos sobre a mesa. Seu rosto estava grave. Senhor Ricardo, eu não sei como dizer isso. Então vou ser direto. Júlia não morreu naquele acidente. O mundo parou. Ricardo ouviu as palavras, mas elas não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. O que você está dizendo? Júlia está viva, internada em uma clínica psiquiátrica particular em uma ilha no litoral do Rio de Janeiro. Um lugar chamado Instituto Harmonia. Isso é impossível. Eu vi o corpo. Fui ao funeral. Rogério balançou a cabeça. O senhor viu um corpo, é verdade. Mas há muitas perguntas sem respostas sobre aquela identificação. O corpo estava muito danificado no acidente. A identificação foi feita principalmente por documentos encontrados no veículo e por uma confirmação rápida feita por... Ele checou suas anotações. Por sua mãe, Amélia Almeida. Ricardo sentiu náusea. Minha mãe identificou o corpo? Sim. O senhor estava em Nova York na época do acidente, lembra? Chegou 2 dias depois. Quando chegou, o corpo já estava preparado para o funeral. Caixão fechado. Sua mãe disse que era muito traumático e que seria melhor o senhor lembrar de Júlia como ela era. Como você descobriu que ela está viva? Rogério respirou fundo. Quando comecei a investigar as finanças de Verônica, encontrei pagamentos regulares para o Instituto Harmonia. Pagamentos altos mensais há 5 anos. Achei estranho e... investiguei mais a fundo. O Instituto Harmonia é uma clínica de luxo para tratamento psiquiátrico de longa duração. Muito exclusiva, muito cara, muito discreta. Consegui contato com um funcionário de lá que, por uma soma razoável, me passou informações. Há uma paciente internada lá há 5 anos com o nome de Júlia Ferreira Almeida. Mesma idade, mesma descrição física. Internada por ordem judicial, sob tutela de uma fundação familiar. Que fundação? Fundação Almeida para a Saúde Mental. Registrada em nome de sua família. Seus pais são os administradores. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seus pais, sua própria família, haviam feito aquilo. Haviam escondido Júlia, fingido sua morte, mantido ela presa por 5 anos. E ele havia acreditado em tudo. Havia deixado acontecer. Por quê? Por que fariam isso? Ainda estou investigando os detalhes, mas pelo que consegui descobrir, na época do suposto acidente, Júlia estava planejando se divorciar do senhor. Tinha descoberto algo, não sei o que ainda, mas algo sério envolvendo sua família e os negócios. Ela havia contatado advogados, estava juntando documentos. E então, de repente, o acidente, ou o que parecia ser um acidente. Ricardo levou as mãos ao rosto. Júlia queria se divorciar. Ele não sabia. Estava tão focado no trabalho, tão ausente, que nem percebeu que seu casamento estava desmoronando. E seus pais, ao invés de deixá-la ir, haviam feito aquilo. Eu preciso vê-la. Preciso tirá-la de lá. Não vai ser fácil. A internação dela é legal, amparada por documentos médicos que a declaram mentalmente incapaz. E o instituto é extremamente protegido. Não pode simplesmente chegar lá e levá-la embora. Então o que eu faço? Rogério inclinou-se sobre a mesa. Primeiro precisa de um advogado muito bom, alguém especializado em direito de família e questões psiquiátricas. Segundo, precisa de provas de que a internação foi fraudulenta. Terceiro, precisa agir rápido porque se Verônica e seus pais descobrirem que o senhor sabe,
vão acelerar os planos deles com Sofia. Ricardo pensou em sua filha. Sofia, conversando com o muro, deixando mensagens para uma mãe que não estava morta. Uma mãe que estava presa, sozinha, há 5 anos. Como ela sabia? Como Sofia podia sentir que a mãe estava viva? Existe alguma forma de eu entrar em contato com Júlia? Falar com ela? Rogério fez uma expressão de quem estava considerando algo arriscado. Meu contato no instituto pode ajudar, mas vai custar caro. E se descobrirem, o senhor pode ter problemas legais. Não me importo. Faça acontecer. 2 dias depois, num domingo à noite, Ricardo estava em seu escritório quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Ricardo Almeida? Uma voz feminina, profissional? Sim. Vou conectá-lo agora. Por favor, não diga meu nome ou localização durante a chamada. Houve um clique, depois silêncio. E então, uma voz que Ricardo não ouvia há 5 anos. Uma voz que ele achava que nunca mais ouviria. Alô? Ricardo sentiu as lágrimas escorrem pelo rosto antes mesmo de conseguir falar. Júlia? Silêncio do outro lado. Depois um soluço abafado. Ricardo, é você mesmo? Sou eu. Júlia, meu Deus, Júlia. Eles me disseram que você estava morto. Me disseram que você morreu num acidente de avião. Me disseram que eu enlouqueci de dor e que estou aqui para me recuperar. A voz dela estava quebrada, misturando dor e alívio e confusão. Eu estou vivo. E você não está louca. Júlia, o que aconteceu? O que eles fizeram com você? Ela levou alguns momentos para conseguir falar, sua respiração pesada no telefone. Eu tinha descoberto coisas, Ricardo. Coisas sobre seus pais, sobre desvios de dinheiro da empresa, sobre esquemas ilegais. Eu queria te contar, mas você estava sempre viajando. Então juntei provas, ia te mostrar tudo quando você voltasse. Mas antes que eu pudesse fazer isso, eles agiram. Me chamaram para uma reunião, disseram que era urgente. Eu fui. Bebi um chá que sua mãe me ofereceu. E então tudo ficou confuso. Acordei aqui. Me disseram que eu tinha sofrido um colapso mental, que tinha tentado fazer algo contra mim mesma, que estava sob cuidados. Eu gritei, disse que era mentira. Mas quanto mais eu insistia, mais remédios me davam. Me disseram que você tinha morrido e que eu estava em negação. Me disseram que Sofia estava sendo cuidada pela família. Eu tentei fugir no começo, mas a segurança aqui é muito forte. E então os remédios, tantos remédios. Alguns dias eu mal sei quem eu sou. Mas nos dias bons, eu lembro. Lembro de você, lembro de Sofia, lembro de tudo. Ricardo estava chorando abertamente agora. Sofia está viva. Ela está aqui. Mas Júlia, eles estão fazendo com ela o que fizeram com você. Há uma mulher, Verônica, que eu casei achando que ela cuidaria de Sofia, mas ela está machucando nossa filha. E meus pais estão ajudando. Querem internar Sofia também, querem declarar ela incapaz para controlar a herança. Júlia soltou um grito de horror. Sofia. Minha Sofia. Ela deve estar tão grande agora. 5 anos. Ela tinha 3 anos quando me tiraram dela. Deve ter 8 agora. Ela lembra de mim? Ela lembra. E mais do que isso, ela sente. Ela conversa com você, Júlia. Deixa mensagens escondidas em um muro do jardim. Chama você de Lia. Ela sabe. De alguma forma, ela sabe que você está viva. Júlia estava soluçando do outro lado da linha. Eu preciso sair daqui, preciso ver minha filha. Ricardo, por favor. Vou tirar você daí, prometo. Mas preciso fazer direito, preciso ter provas, precisa ser legal. Senão eles vão usar contra nós. Ricardo, escuta. Aqui tem outros pacientes como eu. Pessoas que foram internadas contra a vontade, famílias que querem se livrar delas, heranças que querem controlar. O diretor daqui, Dr. Augusto Mendes, ele é cúmplice. Recebe pagamentos para manter pessoas presas. Há documentos, registros. Se conseguir provar o que ele está fazendo, pode derrubar o lugar inteiro. Como eu consigo essas provas? Há uma enfermeira aqui, Carla. Ela é boa pessoa, ficou amiga minha. Sabe que muita coisa aqui está errada. Talvez ela ajude. A ligação foi cortada abruptamente. Ricardo tentou ligar de volta, mas não conseguiu. Ficou ali no escritório escuro, chorando.
Júlia estava viva, presa, drogada, sofrendo há 5 anos. E ele não sabia, não desconfiou. Acreditou em tudo que lhe disseram. Mas agora sabia. E ia consertar aquilo, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, Ricardo pediu uma reunião com seus pais. Amélia e Antônio vieram ao escritório dele, curiosos. Mãe, pai, precisamos conversar sobre algo importante. Claro, filho. O que é? Ricardo os observou. Aquelas pessoas que ele amara a vida toda, que o criaram, o educaram, que ele achava que eram boas. Eu sei sobre Júlia. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Amélia empalideceu. Antônio ficou rígido na cadeira. Não sei do que você está falando, disse o pai, mas sua voz não soou convincente. Vocês a internaram. Fingiram que ela morreu, me mentiram por 5 anos. Amélia começou a chorar, mas Ricardo não sabia se eram lágrimas verdadeiras ou teatrais. Ricardo, filho, você não entende. Foi para proteger você, para proteger a família. Proteger de quê? Antônio se levantou. Aquela mulher ia destruir tudo. Ia expor negócios da empresa, ia criar escândalos, ia arruinar a família. Nós construímos esse império, Ricardo. Seu avô começou, eu continuei, você está expandindo. Não íamos deixar uma mulher destruir gerações de trabalho. Então vocês a trancaram, como uma criminosa. Drogaram ela. Tiraram dela a própria filha. Amélia se aproximou tentando pegar na mão do filho. Ela ia se divorciar de você. Ia levar metade de tudo. Ia processar a empresa. Nós fizemos o que era necessário. E quando surgiu a oportunidade com Verônica, uma mulher de boa família, elegante, perfeita para cuidar de Sofia, nós aproveitamos. Era o melhor para todos. Melhor para todos? Sofia está sendo torturada nessa casa. E vocês sabem disso, vocês aprovam. Antônio bateu a mão na mesa. Sofia precisa de disciplina. Precisa ser moldada. Aquela genética da mãe, aquela tendência a questionar, a desafiar, precisa ser controlada. Verônica está fazendo um excelente trabalho. Vocês estão tentando destruir minha filha como destruíram Júlia. Amélia enxugou as lágrimas e sua voz ficou mais dura. Estamos tentando salvar a família, e você vai nos agradecer por isso um dia. Quando Sofia for uma jovem comportada, elegante, perfeita para assumir seu lugar na sociedade. Quando você perceber que Júlia teria arruinado tudo. Ricardo olhou para os pais como se os visse pela primeira vez. Saiam do meu escritório e da minha casa. Quero vocês fora daqui até amanhã de manhã. Ricardo, você não pode... Eu posso. Esta é minha casa. E vocês não são mais bem-vindos aqui. Amélia e Antônio saíram, ela chorando, ele com o rosto vermelho de raiva. Mas saíram. Ricardo pegou o telefone e ligou para Rogério. Preciso que você consiga acesso a esse instituto. Preciso de provas do que está acontecendo lá. E preciso de um advogado, o melhor que puder encontrar. Vou trazer Júlia de volta e vou proteger Sofia, não. Importa o que custe. Entendido. Vou começar imediatamente. Naquela tarde, Ricardo subiu até o quarto de Sofia. A menina estava fazendo o dever de casa, concentrada. Quando o pai entrou, ela levantou os olhos. Papai, aconteceu alguma coisa? Você está diferente. Ricardo sentou-se ao lado dela. Sofia, o papai precisa te contar uma coisa muito importante. E precisa que você seja corajosa. A menina largou o lápis e o olhou com aqueles olhos grandes e castanhos, tão parecidos com os da mãe. Sobre o quê? Sobre a mamãe. Sofia ficou tensa. O que tem a mamãe? Ricardo pegou as mãos dela. Ela não morreu, minha filha. A mamãe está viva. Sofia piscou várias vezes como se não entendesse as palavras. Como assim viva? Ela está internada em um lugar. Pessoas más, incluindo os vovós e a senhora Verônica, colocaram ela lá. Mas o papai descobriu. E vai trazer ela de volta. A menina começou a tremer. Lágrimas começaram a cair. Eu sabia. Eu sempre soube. No fundo, eu sempre soube que ela estava viva. Por isso eu conversava com ela. Por isso eu deixava os bilhetes. Ela está viva. Sofia começou a chorar copiosamente e Ricardo a abraçou forte. Ela chorava.
De alívio, de alegria, de medo, de tantas emoções que uma criança de 8 anos não deveria ter que processar. Quando ela vai voltar? Quando eu vou ver ela? Em breve, minha flor. Muito em breve. Mas até lá, você precisa ser forte. Precisa continuar agindo normal com a senhora Verônica. Não pode contar a ela sobre isso, está bem? Sofia acenou com a cabeça, limpando as lágrimas. Eu consigo. Prometo. Naquela noite, Ricardo teve uma última conversa com Verônica. Ela estava no quarto deles quando ele entrou. Meus pais estão se mudando para um hotel amanhã. Decidi que precisamos de mais privacidade. Verônica ergueu uma sobrancelha. Isso é repentino. Brigaram? Discordâncias sobre a educação de Sofia. Entendo. Bem, desde que você não esteja pensando em interferir no trabalho que estou fazendo com ela. Ricardo forçou um sorriso. Claro que não. Você está fazendo um trabalho excelente. Ela sorriu, satisfeita. Não percebia a ironia. Não percebia que ele sabia de tudo. Enquanto Verônica dormia naquela noite, Ricardo estava acordado no escritório, conversando por videochamada com um advogado chamado Dr. Fernando Paz, considerado um dos melhores em casos de família e direitos civis. Senhor Ricardo, pelo que o senhor me contou, temos um caso complexo, mas viável. Internações psiquiátricas fraudulentas são crime. Se conseguirmos provar que sua esposa foi internada sem necessidade real, que a avaliação médica foi comprada, podemos não só libertá-la, como processar todos os envolvidos. Quanto tempo vai levar? Se tivermos as provas certas, podemos conseguir uma liminar em questão de dias, mas preciso dos documentos da internação, laudos médicos, qualquer prova de que o Instituto Harmonia está operando de forma ilegal. Meu investigador está trabalhando nisso. Ótimo. E, senhor Ricardo, sobre sua filha. Enquanto cuidamos do caso de sua esposa, sugiro que também consigamos uma medida protetiva para a menina. Pelos relatos que você me deu, ela está em situação de risco. Faça o que for necessário. Nos dias seguintes, muita coisa aconteceu rapidamente. Amélia e Antônio se mudaram, mas não sem antes ameaçarem Ricardo com processos e escândalo público. Ricardo não se importou. Rogério conseguiu mais informações sobre o Instituto Harmonia, incluindo testemunhos de ex-funcionários sobre internações irregulares. E, crucialmente, conseguiu que a enfermeira Carla concordasse em testemunhar e entregar documentos. Mas Verônica começou a suspeitar que algo estava errado. Ricardo estava diferente, mais presente, mais atento a Sofia. E a menina também estava diferente. Menos submissa, menos assustada. Verônica percebeu e não gostou. Numa tarde de quarta-feira, ela confrontou Ricardo. O que está acontecendo? Nada. Por que pergunta? Você está diferente. E Sofia também. Vocês estão tramando algo? Tramando? Verônica, estamos só nos reconectando. Percebi que estava ausente demais. Ela o estudou com olhos desconfiados. Ricardo, eu espero que você não esteja pensando em desfazer o progresso que fizemos com a menina. Ela estava tão bem comportada. Estava? Ela está bem comportada ainda. Verônica se aproximou dele, sua voz baixa e ameaçadora. Eu investi muito nessa família. Nessa casa. Em Sofia. Não vou permitir que você estrague tudo porque teve um surto paternal repentino. Ricardo a encarou. Esta é minha filha, minha casa, minha família, e você não vai ditar mais nada aqui. O rosto de Verônica se transformou. A máscara de elegância caiu, revelando algo frio e cruel por baixo. Você acha que pode me mandar embora assim? Eu sei coisas, Ricardo. Sei dos negócios obscuros da sua família. Sei dos esquemas. Se você tentar me tirar daqui, eu vou expor tudo. Faça o que quiser. Não me importo mais. Ela riu, um som sem humor. Veremos mesmo. Naquela noite, Ricardo decidiu que não podia esperar mais. Precisava agir. Ligou para Fernando Paz. Doutor, tenho todas as provas. Testemunhas, documentos, tudo. Podemos entrar com o pedido amanhã? Podemos. E sugiro que também peça uma ordem de proteção para sua filha. Se sua esposa se sentir ameaçada, pode tentar fazer algo precipitado. Faça tudo. Quero Sofia protegida. E quero Júlia livre. Estarei no tribunal 1ª hora da manhã. Ricardo subiu até o quarto de Sofia.
A menina estava acordada, olhando pela janela. Não consegue dormir? Estou pensando na mamãe. Será que ela está bem? Ricardo abraçou a filha. Amanhã a gente vai começar a consertar tudo. Amanhã começa a nossa luta de verdade. Mas vai dar tudo certo. Eu prometo. Sofia olhou para ele com aqueles olhos tão parecidos com os de Júlia. Papai, depois que a mamãe voltar, a gente não vai mais precisar conversar com paredes, vai? Ricardo sorriu, lágrimas nos olhos. Não, minha flor, nunca mais. A mamãe vai estar aqui. E nenhum de nós vai estar sozinho, nunca mais. Amanhã amanheceu nublada sobre São Paulo. Ricardo acordou cedo, antes do sol nascer, com o coração batendo acelerado. Hoje era o dia. Dr. Fernando Paes havia ligado na noite anterior, confirmando que entraria com todos os pedidos no tribunal às 9 da manhã. Pedido de habeas corpus para Júlia, ordem de proteção para Sofia e denúncia formal contra o Instituto Harmonia, Verônica e seus pais. Era a guerra declarada, e Ricardo estava pronto. Desceu para o café da manhã e encontrou Verônica já sentada à mesa, impecável como sempre, lendo seu tablet. Ela nem ergueu os olhos quando ele entrou. Bom dia. Ela apenas murmurou algo inaudível. A tensão entre eles era palpável. Sofia desceu minutos depois, e Ricardo notou que a menina parecia diferente. Havia uma luz em seus olhos, que não existia há semanas. Esperança. O café da manhã foi silencioso. Verônica saiu logo depois, dizendo que tinha compromissos. Ricardo esperou ela partir, então ligou para Rogério. Ela saiu. Você está na posição? Estou. Vou segui-la, ver se ela tenta fazer alguma coisa. Perfeito. Me mantenha informado. Às 9h15, o telefone de Ricardo tocou. Era Fernando Paes. Senhor Ricardo, tenho boas notícias. O juiz analisou nosso pedido e concedeu liminar imediata. Júlia será liberada do Instituto Harmonia ainda hoje. A polícia já foi destacada para escoltá-la. E a ordem de proteção para Sofia foi concedida também. Verônica está proibida de se aproximar da menina. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas demos o primeiro passo importante. Ricardo subiu correndo até o quarto de Sofia. A menina estava brincando com seus bonecos, algo que ele não a via fazer há muito tempo. Sofia, minha filha! Ela se virou, assustada com a empolgação na voz dele. Papai? Eles liberaram sua mãe. Ela está vindo para casa hoje. Sofia largou os brinquedos e ficou paralisada. Então começou a chorar. Não um choro de tristeza, mas de pura felicidade. Ricardo a pegou no colo e girou com ela, os dois rindo e chorando ao mesmo tempo. Mamãe vai voltar. Mamãe vai voltar, repetia Sofia como um mantra. O telefone de Ricardo tocou novamente. Era Rogério, e sua voz estava tensa. Senhor Ricardo, Verônica acabou de entrar num prédio comercial no centro. Ela está se encontrando com alguém. Consegui tirar fotos. Estou enviando agora. Ricardo abriu as fotos no celular. Verônica estava sentada em um café com um homem de meia-idade que Ricardo reconheceu. Dr. Henrique Campos, o psiquiatra que havia assinado os laudos falsos sobre Sofia. Os dois conversavam. Intensamente e pelas expressões, não era uma conversa amigável. Continue observando. Quero saber tudo. Entendido. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Ricardo. Ele tentava manter a calma, manter Sofia tranquila, mas por dentro estava em frangalhos. Júlia estava voltando. Depois de 5 anos presa, drogada, sozinha. Como ela estaria? Como reagiria ao ver Sofia? Como seria ter a esposa de volta? Às 3 da tarde, Fernando Paes ligou novamente. Senhor Ricardo, Júlia está saindo do instituto agora. A escolta policial vai trazê-la diretamente para sua casa. Devem chegar em cerca de 4 horas. Eu sugiro que o senhor prepare Sofia e prepare a si mesmo. Júlia passou por um trauma severo. Ela vai precisar de muito apoio. Entendo. Estaremos prontos. Ricardo chamou Sofia para uma conversa séria. Minha flor, a mamãe vai chegar daqui a pouco.
Mas eu preciso que você entenda uma coisa. A mamãe passou por coisas muito difíceis. Ela pode estar diferente do que você lembra, pode estar assustada, confusa. Vamos precisar ter paciência, dar tempo para ela se recuperar. Está bem? Sofia acenou com a cabeça, séria além de seus 8 anos. Eu só quero que ela volte, papai. Não importa como. Ela esteja. Enquanto esperavam, Ricardo pediu a Clarice que preparasse o quarto de hóspedes principal. Júlia precisaria de um espaço só dela, pelo menos no começo. Precisaria de tempo para se readaptar. E Ricardo não fazia ideia de como seria estar perto dela novamente depois de tudo. Às 7 da noite, as luzes de um carro cortaram a escuridão na entrada da mansão. Ricardo segurou a mão de Sofia e os dois desceram para receber Júlia. A porta do carro se abriu. E então, ela apareceu. Júlia estava magra, muito mais magra do que Ricardo lembrava. Seus cabelos castanhos, que ela sempre usara longos, agora estavam mais curtos na altura dos ombros. Havia olheiras profundas sob seus olhos. Ela usava roupas simples que o instituto havia fornecido. Mas quando seus olhos encontraram os de Ricardo e então desceram para Sofia, algo nela se iluminou. Sofia? Sua voz saiu trêmula, incrédula. Sofia soltou a mão do pai e correu. Correu como nunca havia corrido na vida. E quando chegou perto de Júlia, a mulher se ajoelhou e a recebeu nos braços, abraçando-a com uma força que vinha de 5 anos de saudade acumulada. Minha filha, minha pequena flor, minha menina. As duas choravam, agarradas uma à outra. Ricardo se aproximou devagar, emocionado demais para falar. Júlia ergueu os olhos para ele e havia tanto naquele olhar: dor, raiva, alívio, gratidão, mágoa. Tantas emoções que palavras não poderiam expressar. Ricardo, Júlia. Eles ficaram ali, os três, abraçados na entrada da mansão, sob o olhar emocionado dos policiais que haviam escoltado Júlia. Finalmente, uma família reunida. Quebrada, machucada, mas juntos. Júlia passou os primeiros dias em casa se readaptando. Era estranho para ela estar ali, naquela mansão que tinha sido seu lar, mas agora parecia alienígena. Ricardo respeitou seu espaço, mas ficava disponível sempre que ela precisava. E Sofia não saía do lado da mãe. Dormia no chão ao lado da cama dela, seguia ela por toda parte, como se temesse que, se a perdesse de vista, Júlia desapareceria novamente. Júlia estava tomando menos medicação agora, sob supervisão de um novo psiquiatra que Fernando Paz havia indicado. Dr. Marina Costa era especialista em traumas e vinha ajudando Júlia a processar os 5 anos no instituto. E lentamente, muito lentamente, Júlia estava voltando a ser ela mesma. Mas havia assuntos que precisavam ser resolvidos. Verônica havia desaparecido no dia em que Júlia foi liberada. Rogério a tinha seguido até o aeroporto, onde ela embarcou num voo para Miami. Deixou tudo para trás, fugiu antes que pudesse ser presa. Mas as autoridades já tinham um mandado internacional contra ela. Era questão de tempo. Amélia e Antônio foram indiciados por sequestro, falsidade ideológica e uma série de outros crimes. Estavam respondendo em liberdade, mas os advogados de Ricardo eram implacáveis. Eles pagariam por tudo o que fizeram. O Dr. Henrique Campos, o psiquiatra corrupto, perdeu sua licença médica e foi preso. O Instituto Harmonia estava sendo investigado federalmente com dezenas de casos similares ao de Júlia, sendo descobertos. O Dr. Augusto Mendes, o diretor, estava foragido. E Sofia estava florescendo. Era como se uma flor que estivera murcha por anos finalmente recebesse água e sol. Ela ria, brincava, fazia perguntas, corria pela casa. Voltou a ser criança. E sempre tinha Júlia por perto. Uma noite, 2 semanas depois do retorno de Júlia, Ricardo a encontrou no jardim. Ela estava parada diante do muro de pedras, tocando-o gentilmente. Este era o lugar onde Sofia conversava comigo, disse ela sem se virar. Era. Ela deixava bilhetes ali, desenhos, mensagens para você. Júlia se virou, lágrimas nos olhos. Como ela sabia, Ricardo? Como uma criança de 3 anos podia lembrar de mim depois de 5 anos?
Ricardo se aproximou. Amor de mãe não desaparece. Não importa o tempo, não importa a distância. Sofia sempre sentiu você. Sempre soube que você estava viva. De alguma forma ela sabia. Júlia encostou a cabeça no ombro dele e Ricardo a abraçou. Era o primeiro contato físico real que tinham desde a reunião. Ela tremeu em seus braços. Eu tenho tanta raiva, Ricardo. Tanto ódio. Sua família me tirou 5 anos. 5 anos com minha filha. 5 anos da minha vida. Como eu perdoo isso? Você não precisa perdoar. Ninguém espera isso de você. Mas você precisa seguir em frente. Por você. Por Sofia. Por nós. Ela se afastou um pouco, olhando nos olhos dele. Ainda existe um nós? Ricardo respirou fundo. Eu não sei, Júlia. Tanta coisa aconteceu, tanta dor. Mas sei que quero tentar. Quero reconstruir, se você quiser também. Ela pensou por um longo momento. Eu quero, mas vai levar tempo, muito tempo. Temos tempo, temos todo o tempo do mundo. Na semana seguinte, Ricardo tomou uma decisão importante. Ele venderia a mansão. Aquele lugar estava contaminado com memórias ruins, com dor, com sofrimento. Precisavam de um recomeço em um lugar novo. Conversou com Júlia e Sofia, e as duas concordaram imediatamente. Encontraram uma casa menor, mais aconchegante, em um bairro tranquilo de São Paulo. Não era uma mansão, era simplesmente uma casa, um lar. E foi lá que começaram a reconstruir suas vidas. Ricardo reduziu drasticamente suas viagens de trabalho. Delegou mais, contratou pessoas competentes, aprendeu que o império que ele havia construído não valeria nada se custasse sua família. Começou a ir às terapias com Júlia e Sofia, processando juntos todo o trauma que haviam passado. Marcelo, o jardineiro que era irmão de Júlia, finalmente pode assumir sua verdadeira identidade. Ele visitava a família regularmente, e Sofia ganhou um tio que a amava profundamente e que havia arriscado tudo para protegê-la de longe. Osvaldo também voltou a fazer parte de suas vidas. Ricardo o contratou novamente, dessa vez como consultor pessoal. O homem merecia ter sua dignidade restaurada depois de tudo. Os meses passaram. O processo contra Amélia e Antônio seguia seu curso. O tribunal já havia decidido que seriam condenados. Era apenas questão de determinar a pena. Ricardo não sentia pena deles. Sentia apenas uma tristeza profunda pelo que poderiam ter sido e pelo que escolheram ser. Verônica foi eventualmente presa em Miami e extraditada de volta ao Brasil. Enfrentaria anos de prisão. Quando foi informada disso, Ricardo não sentiu satisfação, apenas cansaço. Tanto mal causado por ganância e ambição. E então, numa manhã ensolarada de primavera, 6 meses depois do retorno de Júlia, algo especial aconteceu. Sofia acordou cedo e foi direto para a sala de estar da casa nova. Na parede, havia um grande espaço branco que eles haviam deixado vazio propositalmente. A menina tinha pedido permissão para pintá-lo, e Júlia e Ricardo haviam concordado. Durante toda a manhã, Sofia pintou. Usou cores vibrantes, amarelo, laranja, azul claro. Desenhou flores, borboletas, um sol enorme e sorridente. E no centro, pintou 3 figuras de mãos dadas, um homem, uma mulher e uma menina. Quando terminou, estava toda suja de tinta, mas sorrindo radiante. Chamou os pais para ver. Júlia e Ricardo vieram juntos, e quando viram o que Sofia havia feito, ficaram paralisados. Sofia se aproximou da parede e encostou as mãos nela, como fazia há tanto tempo no muro de pedras. Mas dessa vez não havia tristeza. Não havia súplicas. Não havia dor. Esta é a parede da escuta feliz, anunciou ela. Aqui a gente não precisa sussurrar em silêncio. Aqui a gente fala abraçado. Aqui a gente é feliz. Ela se virou para os pais. Papai, mamãe, venham aqui. Os 3 se juntaram diante da parede pintada. Encostaram as mãos ali, lado a lado. E Sofia começou a falar, sua voz clara e forte. Obrigada por voltar, mamãe. Obrigada por me ouvir quando eu conversava com o muro. Obrigada por não me esquecer. E papai, obrigada por nos salvar, por trazer a mamãe de volta, por acreditar em mim. Júlia estava chorando.
Mas eram lágrimas de alegria. Ricardo também. Prometo que ninguém nunca mais vai precisar conversar com paredes pedindo ajuda, porque agora a gente está junto. E juntos a gente é forte. Sofia abraçou os pais e os três ficaram ali, abraçados diante daquela parede colorida e cheia de vida. Uma família que havia sido quebrada e estava se reconstruindo. Uma família que havia enfrentado a escuridão e encontrado a luz. Júlia olhou para Ricardo por cima da cabeça de Sofia e pela primeira vez em muito tempo sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de esperança. Vamos ficar bem, ela sussurrou. Vamos, ele respondeu. Vamos ficar bem. E naquele momento, diante da parede da escuta feliz com sua filha entre eles, Ricardo soube que era verdade. Haviam passado pelo inferno, haviam perdido tanto, haviam sofrido de formas inimagináveis, mas haviam sobrevivido, estavam juntos, e isso era tudo o que importava. Sofia se afastou dos pais e pegou uma caneta. Na parede, abaixo dos desenhos, escreveu com sua caligrafia infantil: Aqui ninguém precisa me ouvir em silêncio. Aqui a gente fala abraçado. E ao ler aquilo, tanto Ricardo quanto Júlia souberam que aquela era a verdade mais profunda que já haviam conhecido. Comunicação não. Era sobre palavras sussurradas para paredes frias. Era sobre estar presente, sobre abraçar, sobre ouvir com o coração. Os anos seguintes não foram fáceis. Júlia teve que continuar terapia para lidar com o trauma do aprisionamento. Sofia teve pesadelos ocasionais e momentos de ansiedade. Ricardo lutou com sua culpa por não ter percebido o que estava acontecendo mais cedo. Mas eles enfrentaram tudo juntos. Júlia voltou a trabalhar, retomou sua vida. Sofia cresceu se tornando uma menina forte e empática, consciente de sua própria força. Ricardo aprendeu que ser um pai presente era mais importante do que qualquer negócio ou fortuna. E sempre, sempre, tinham a parede da escuta feliz. Quando as coisas ficavam difíceis, quando as memórias voltavam, quando a dor parecia demais, eles se reuniam ali, tocavam a parede, abraçavam-se e lembravam que haviam sobrevivido ao pior e que enquanto estivessem juntos poderiam superar qualquer coisa. Amélia e Antônio foram condenados a anos de prisão. Ricardo os visitou uma única vez, não para perdoar, mas para ter um encerramento. Disse a eles que Sofia e Júlia estavam felizes, que estavam construindo uma vida boa e que eles haviam perdido o direito de fazer parte dela. Amélia chorou, pediu perdão. Antônio permaneceu em silêncio, orgulhoso até o fim. Ricardo saiu daquela prisão e nunca mais voltou. Verônica cumpriu sua sentença sem arrependimento aparente. Em entrevistas à mídia, sempre se pintava como vítima, como alguém que apenas queria o melhor para Sofia. Mas ninguém acreditava mais nela. A verdade havia vindo à tona, e toda São Paulo sabia da mulher que havia tentado destruir uma família por dinheiro. O Instituto Harmonia foi fechado. Dezenas de pessoas foram libertadas de internações injustas. O Dr. Augusto Mendes foi capturado e condenado. E novas leis foram criadas para proteger pessoas de internações psiquiátricas fraudulentas. O caso da família Almeida mudou legislação, ajudou outras famílias. De alguma dor, nasceu esperança. E quando Sofia fez 15 anos, numa tarde ensolarada de sábado, ela levou os pais novamente até a parede da escuta feliz. Os desenhos infantis ainda estavam lá, um pouco desbotados pelo tempo, mas ainda vibrantes. Lembram quando eu pintei isso? Ela perguntou. Como podemos esquecer? Respondeu Júlia, abraçando a filha. Eu queria que a gente adicionasse algo novo, algo que representa onde estamos agora. E o que seria? Perguntou Ricardo. Sofia pegou pincéis e tintas que havia preparado, e na parede, ao lado, do desenho antigo pintou algo novo. 3 figuras maiores agora, mais definidas, ainda de mãos dadas, mas dessa vez estavam sorrindo. E acima delas, escreveu: A felicidade que quase nos roubaram, mas que conquistamos de volta. Júlia abraçou Sofia e Ricardo. Os 3 ficaram ali diante da parede que simbolizava toda a sua jornada. De dor à cura, de separação à união, de sussurros desesperados a risadas altas. Eu amo vocês, disse Sofia. Nós também amamos você, responderam os pais em uníssono.
E naquele momento, 7 anos depois de tudo ter começado, naquela casa simples, mas cheia de amor, diante daquela parede que guardava suas memórias e suas esperanças, a família Almeida finalmente estava completa. Nenhum muro precisava mais ouvir sussurros de dor. Nenhuma criança precisava mais implorar em silêncio por salvação. Nenhuma mãe estava mais presa longe de sua filha. Nenhum pai estava mais cego para o sofrimento ao seu redor. Eles haviam vencido, juntos, como família. E quando a noite caiu sobre São Paulo e as luzes da cidade se acenderam como estrelas terrestres, dentro daquela casa havia risos, havia conversa, havia amor. Havia finalmente paz. A parede da escuta feliz continuaria ali por muitos anos, testemunha silenciosa de uma família que quase foi destruída, mas que encontrou força para se reconstruir. Um lembrete permanente de que mesmo das situações mais sombrias pode nascer luz, de que o amor é mais forte que a crueldade, de que a verdade sempre encontra um caminho, e que às vezes as palavras mais importantes não são aquelas sussurradas para paredes frias, mas aquelas ditas em voz alta, abraçados, cercados pelo calor daqueles que amamos. Ricardo olhou para sua esposa e sua filha. Júlia, que havia sobrevivido ao inimaginável e voltado mais forte. Sofia, que havia mantido a esperança viva, mesmo quando tudo parecia perdido. E sentiu uma gratidão profunda por ter conseguido salvá-las, por ter aberto os olhos a tempo, por ter lutado quando poderia ter desistido. "Vamos jantar?" propôs Júlia, passando o braço pela cintura de Ricardo. "Vamos. E hoje quem escolhe o filme depois do jantar é a Sofia." A menina sorriu, aquele sorriso largo e livre que não existia anos atrás. "Já sei qual. Vamos ver aquele sobre a família que se reencontra depois de muitas aventuras." Ricardo e Júlia riram. Claro que ela escolheria esse. Mas enquanto caminhavam juntos para a sala de jantar, deixando a parede da escuta feliz para trás, todos sabiam a verdade. Eles não precisavam de filmes sobre reuniões familiares. Eles haviam vivido sua própria história. Uma história de dor, mas também de superação. De trauma, mas também de cura. De separação, mas finalmente de união. E essa história real que eles haviam vivido e sobrevivido, era mais poderosa do que qualquer ficção poderia ser. Porque era deles. Era real. E tinham vencido.